Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caroline Stephanie e estarei aplicando a matéria de Matemática Aplicada para o curso de Eletrotécnica do Instituto Federal. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nesta aula, vamos dar continuidade aos estudos com dois assuntos bastante interessantes da matemática. Vamos desenvolvê-los apresentando primeiramente algumas definições, em seguida, suas propriedades e alguns exemplos. Nesta aula, vamos começar estudando equação do primeiro grau e equação do segundo grau. O estudo das equações objetiva determina o valor de algo desconhecido, normalmente representado por uma ou mais variáveis ou incógnitas. Sabemos que equação é uma expressão algébrica com igualdade. Vamos analisar a seguinte situação. Observe a balança. A balança está equilibrada. Em um dos pratos temos um peso de 14 quilos. No outro prato temos 2 pacotes de arroz e um peso de 2 quilos. E temos a seguinte pergunta. Qual o peso de cada pacote de arroz? Vamos tentar resolver este problema juntos? Use a variável x para indicar cada pacote de arroz e escreva uma sentença matemática que expresse a situação da balança em equilíbrio. 2x mais 2 igual a 14. Observação. Lembre-se de que a igualdade representa a balança em equilíbrio, ou seja, 2x mais 2 é igual a 14. Agora vamos tentar obter o valor de x, levando-se em consideração que a balança deve permanecer em equilíbrio. As propriedades matemáticas que me permitem realizar este processo de resolução são as seguintes. Tendo uma sentença matemática expressa por uma igualdade, pode-se adicionar ou subtrair valores iguais a ambos os membros de uma equação, que a igualdade continua sendo válida. A balança continua em equilíbrio. Pode-se multiplicar ou dividir ambos os membros de uma equação por um mesmo valor diferente de zero, que a igualdade continua sendo válida. A balança continua em equilíbrio. Desse modo, 2x mais 2 é igual a 14. Então, subtraindo 2 nos dois membros da equação, teremos 2x igual a 12. Dividimos ambos os membros por 2, teremos x igual a 6. Ou, se preferir, podemos resolver isolando a letra, deixando os 2x no primeiro membro e levamos o mais 2 para o segundo membro. Lembrando que, quando passa da igualdade tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, temos que mudar o sinal. Aí, vamos ter 2x igual a 14 menos 2. Logo em seguida, ficando 2x igual a 12. O 2 que temos junto da letra x é uma multiplicação, que para passar para o outro membro, só passa dividindo quem está do outro lado, ficando assim, x igual a 12 dividido por 2, x igual a 6. Analisando a equação ax igual a b, temos a como o coeficiente e x como a incógnita e b como termo independente, sendo a diferente de zero. Tempo agora.
Exemplos: 5x é igual a 17, onde A é igual a 5 e B igual a 17. Menos 2x é igual a 23, onde A é igual a menos 2 e B igual a 23. X sobre 2 é igual a 0, onde A é igual a 1 sobre 2 e B igual a 0. Observe que, se A igual a 0, a equação fica reduzida a 0. X igual a B não é a equação de primeiro grau. E neste caso, se B é diferente de 0, a equação é impossível. E se B for igual a 0, a equação é indeterminada. No exemplo A, temos no primeiro membro 4x mais 3 igual a 15, que é no segundo membro. Na resolução, sabemos que temos que isolar a letra x, mas para isso temos que fazer o passo a passo. Primeiro, tirar o mais 3 do primeiro membro e levando ele para o segundo membro. Toda vez que mudamos de um membro para o outro, o sinal também tem que mudar. Então, fica 4x igual a 15 menos 3. Depois, fazemos a subtração de 15 menos 3, ficando 4x igual a 12. Depois, temos o 4 que acompanha o x. Ele também tem que ir para o segundo membro, mas, como ele está multiplicando x, ele tem que passar dividindo quem está no segundo membro. Então, temos x igual a 12 sobre 4, x igual a 3. Já no exemplo B, temos no primeiro membro 5x menos 90 e 1 igual a 4x menos 77, que é o segundo membro. Como já sabemos, temos de isolar a letra. Então, para isso, deixamos a letra em um membro e os números em outro membro. Portanto, temos de levar o menos 90 para o segundo membro e o mais 4x para o primeiro membro. Aí, fica 5x menos 90 e 1 igual a 4x menos 77. Logo, 5x menos 4x igual a menos 77, mais 91. Logo, 5x menos 4x igual a x e 91 menos 77 igual a 14. Então, na equação temos x igual a 14. Como que a gente vai resolver aqui? Nós temos uma equação fracionária. Neste caso, nós temos denominadores diferentes. E para a gente resolver aqui, a gente tem que colocar mesmo denominador. Para isso, nós vamos calcular o mínimo de 3, 2, 4 e 12. E para que a gente possa calcular o mínimo, nós temos que lembrar dos números primos. Quem são os números primos? Vou colocar aqui no cantinho. Números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Neste caso, 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Então, aqui nós vamos fazer uma divisão. Por quem que a gente pode começar? Vamos começar pelo 2, né? Então, vamos lá. 3 dividido por 2 dá? Não, não dá. Então, nós vamos descer o 3. 2 dividido por 2 dá, vai dar 1. Então, a gente desce o resultado. 4 dividido por 2, 2, descemos o resultado. 12 dividido por 2, 6, descemos o resultado. Por quem que a gente poderia dividir, né? Lembrando que são pelos números primos. Por 2 de novo. 3 não dá para dividir por 2, então a gente desce o 3. O 1 já chegou na onde a gente queria, que era o 1, a gente desce. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Agora, por quem que a gente poderia estar dividindo? Como nós temos aqui como número primo 3, vai ser o nosso próximo. Então, dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. O 1 a gente desce, né? O próximo 1 também. 3 dividido por 3, 1. Quando todos ficarem 1, significa que você já terminou. Agora, nós vamos multiplicar aqui os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ser o nosso novo denominador. Então, 12. Como que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o nosso novo denominador, que é 12, e vamos dividir
pelo denominador antigo para a gente poder, né, multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 que multiplica quem? Todo mundo que está aqui neste numerador. Então, 4 que multiplica x mais 1. 12 dividido por 2, 6. 6 que vai multiplicar todo mundo que está lá em cima. Então, mais 6 que multiplica 3x menos 1, igual 12 dividido por 4. Vai dar 3. 3 que multiplica o numerador lá em cima. Então, 3 vezes 2x mais 1. 12 dividido por 12, nós vamos ter 1. 1 vezes 37, 37. Quando a gente fizer isso para todo mundo, a gente cancela os denominadores, pegando apenas os numeradores, ficando 4 que multiplica x mais 1, mais 6 que multiplica 3x menos 1, igual a 3 que multiplica 2x mais 1, menos 37. Agora, para resolver, nós temos que fazer essa multiplicação. 4 vezes x, 4x. 4 vezes mais 1, mais 4. Próximo, mais 6 vezes 3x, mais 18x. Mais 6 vezes menos 1. Lembrando, mais vezes menos, menos. Então, 1 vezes 6, 6. Então, menos 6, igual. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes mais 1, mais 3. Menos 37. Agora, nós vamos isolar, né? Tudo que for x, nós vamos juntar, deixar no primeiro membro. E nós vamos jogar os números para o segundo membro e isolar. Então, nós vamos ter no primeiro membro 4x mais 18x menos 6x, né? Então, 4x mais 18x menos 6x, nós vamos ter 16x, igual. Neste caso aqui, mais 3, menos 37, menos 34 e mais 6, nós vamos obter menos 32. Então, esse 16 também tem que ir para o outro membro, porque a intenção é deixar a letra isolada, sozinha. Então, ele passa para o outro membro dividindo o número menos 32. Então, nós vamos obter menos 32 dividido por 16. Então, vai ficar x igual a menos 2. Solução, menos 2. Tá bom, pessoal? Problemas que recaem em equação do primeiro grau. Um carpinteiro cortou um caibro de 11 metros de comprimento em 2 pedaços. Um dos pedaços tem 1 metro a menos que o dobro do outro. Qual é a medida do maior pedaço? Então, a gente sabe que um tem 1 metro a menos que o dobro do outro. Então, nós chamamos o pedaço de x, o primeiro pedaço, e o outro que tem 1 metro a menos do dobro do outro, a gente chama de 2x menos 1. Aí a gente iguala a 11. Aí nós vamos resolver da mesma maneira. Nós vamos juntar x mais 2x, 3x. O menos 1 a gente joga para o segundo membro. Se ele está menos 1 aqui, do outro lado ele vai ficar mais 1. Porque toda vez que você passar do primeiro membro para o segundo membro, o sinal tem que mudar. E vice-versa. Então, 3x igual a 11 mais 1. 3x igual a 12. Como esse 3 também tem que ir para lá, vai ficar x igual a 12 sobre 3. 12 dividido por 3, 4. X igual a 4. Assim, o pedaço menor tem 4 metros e o pedaço maior tem 2x menos 1. Que nós vamos substituir aqui o 4 no x, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. A população de uma cidade A é o triplo da população da cidade B. Se as duas cidades juntas têm uma população de 100 mil habitantes, quantos habitantes tem a cidade B? Chamamos de x a população da cidade B. Desse modo, a população da cidade A fica representada por 3x, o triplo da cidade B. Assim, chegamos à seguinte equação: x mais 3x igual a 100 mil, onde temos que juntar x mais 3x, ficando 4x igual a 100 mil. Como temos de desmembrar,
o 4 do x e sabemos que eles estão multiplicando e que quando está multiplicando de um lado, ou seja, em um membro, só podemos passar para o outro membro dividindo quem está lá. No caso, será os 100.000, ficando x igual a 100.000, dividido por 4. X igual a 25.000. Portanto, a cidade B tem 25.000 habitantes e a cidade A possui 75.000 habitantes. Agora que já entendemos o que é a equação de primeiro grau, vamos estudar a equação do segundo grau. Toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são os números reais, coeficientes da equação, e a diferente de zero, é chamado de uma equação do segundo grau na incógnita x. Quando o coeficiente b ou c é igual a zero, a equação é dita incompleta. Ax² mais bx igual a zero. Neste caso, c igual a zero, ou ax² mais c igual a zero. Neste caso, b é igual a zero. A resolução, ou seja, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, é feita através da seguinte fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2, que multiplica a, onde podemos resolver passo a passo. Na utilização da fórmula de Bhaskara, tem de ser levado em conta algumas considerações. Delta, também chamado de discriminante da equação, nos diz se a equação terá solução real ou não é o número de soluções. Assim, se delta maior que zero, então a equação admite duas soluções reais e distintas. Se delta é igual a zero, então a equação admite duas soluções reais e iguais. Se delta é menor que zero, então a equação não tem solução real. Vamos exemplificar. Encontre as raízes das seguintes equações do segundo grau, no conjunto dos números reais. Observe que esta é uma equação incompleta, com b igual a zero, e pode ser resolvida isolando o y no primeiro membro da equação. Não tem necessidade da utilização da fórmula de Bhaskara, pois podemos levar o quadrado para o segundo membro dividido o 25. Como não dá exato, deixamos em forma de raiz. Como temos o y elevado ao quadrado, podemos passar este expoente 2 para o segundo membro, em forma de raiz, passando a ter a raiz quadrada de 25 quartos, que é igual a 5 meios. Portanto, y é igual a mais ou menos 5 meios. Temos então como conjunto solução mais 5 meios e menos 5 meios. X² mais 7x igual a zero. Observe que esta é uma equação incompleta, com c igual a zero, e pode ser resolvida usando fatoração, fator comum em evidência. Também não tem necessidade da utilização da fórmula de Bhaskara. Perceba que x é o fator comum e que, se o produto de dois números reais é igual a zero, então pelo menos um dos fatores é igual a zero. Ao colocarmos o fator comum em evidência, temos x que multiplica x mais 7, igualando x a zero. E 7x igual a zero. Resolvemos isolando o x. Passamos o mais 7 para o segundo membro, ficando menos 7. Então, x igual a menos 7. Temos como conjunto solução 0 e menos 7. X² menos 7x mais 10 igual a zero. Observe que esta é uma equação completa com a igual a 1, b igual a menos 7 e c igual a 10. Vamos resolvê-la usando a fórmula de Bhaskara. Vamos começar com o delta. Delta igual a b² menos 4, que multiplica a e que multiplica c. Temos que responder de acordo com os números que nós já colocamos para a, b e c. Então, b². Primeiro, quem é b? b é
menos 7. Então, nós vamos colocar entre parênteses, tá, pessoal? Então, menos 7 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Então, delta igual menos 7 ao quadrado. Se nós temos um número negativo sendo elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. 7 vezes 7, 49. Menos 4, que multiplica 1, menos 4. Menos 4 vezes 10, menos 40. 49 menos 40, delta igual a 9. Agora, nós vamos aplicar aqui. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 que multiplica A. Como nós temos este menos que é da fórmula, a gente tem que ter bastante cuidado, pessoal. X igual o menos da fórmula, B não é menos 7? Então, menos, abre parêntese, menos 7, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 que multiplica A. A é 1, então 2 vezes 1. X igual mais 7, por quê? Porque menos vezes menos é mais 7 mais ou menos 3 sobre 2, ou seja, x' igual a 7 mais 3 sobre 2, que é igual a 7 mais 3, 10. 10 sobre 2 igual a 5. X duas linhas igual a 7 menos 3 sobre 2. Ou seja, 7 menos 3 igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Solução 2 e 5. 3x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Observe que esta é uma equação completa, com A igual a 3, B igual a 5 e C igual a 6. Vamos resolvê-la usando a fórmula de Bhaskara. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, tá. Se B é 5, então, delta igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica 3, que é o A, que multiplica 6, que é o C. Então, 5 vezes 5, 25. Então, delta igual a 25. 3 vezes 4, 12. Vezes menos, menos 12. Vezes 6, menos 72. Então, mais 25 menos 72, a gente conserva o sinal do maior número, no caso 72, e diminui 72 menos 25, 47. Ou seja, podemos pensar assim também. Tenho R$25, tenho uma dívida de R$72 para pagar, então vai sobrar quem? Vou ter que pagar 47, menos 47. Eu relacionei a dinheiro só para facilitar eu entender o porquê do menos. Perceba que delta é menor que zero, negativo. Portanto, a equação não admite solução real. Conjunto solução, conjunto vazio, tá, pessoal? Porque não vai existir raiz quadrada de número negativo, tá bom? Então, não vai existir. T ao quadrado menos 10t mais 25 igual a 0. Observe que esta é uma equação completa com A igual a 1, B igual a menos 10 e C igual a 25. Vamos resolvê-la usando a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, a gente sabe que B vai ser menos 10. Então, delta igual, abre parêntese, né? Número negativo nós vamos pôr entre parênteses. Menos 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 e que multiplica 25. Menos 10 ao quadrado, ou seja, menos 10 vezes menos 10, mais 100. Então, delta igual a mais 100, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 25, menos 100. Mais 100 menos 100, delta igual a 0. X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. X igual, esse menos, pessoal, é da fórmula. Então, menos, abre parêntese. Agora sim, o menos 10. Menos 10, fecha parêntese. Mais ou menos, raiz de 0 sobre 2, que multiplica A. Então, nós vamos ter x igual a 10 mais ou menos 0, porque a raiz de 0 é 0, sobre 2. Onde nós vamos ter x1 e x2 igual a 10 sobre 2, que é igual a 5.
Conjunto solução, 5. Perceba que delta igual a zero, portanto, a equação terá duas raízes reais iguais, tá bom? Agora, estudaremos um tema muito importante da matemática e de muita aplicabilidade. Função do primeiro grau. Vamos iniciar nossos estudos sobre função apresentando um problema introdutório. Fique atento e observe a relação que o problema apresenta. Vamos entender, a partir de uma situação-problema, a remuneração de um vendedor de uma loja de camisas. Seu salário é feito em duas parcelas, uma fixa no valor de R$ 500 e a outra variável, correspondente a uma comissão de 12% sobre o valor total de vendas realizadas no mês. Chamando de X o valor total das vendas no mês e de R de X a remuneração mensal do vendedor. Então, teremos R de X igual a 500 mais 0,12. Lembrando que 12% é igual a 0,12. Assim, por exemplo, se o vendedor atingir vendas no valor de R$ 6.250 no mês, sua remuneração será de R$ 1.250. Veja, R de X igual a 500 mais 0,12 vezes 6.250. R de X igual a 500 mais 750. R de X igual a 1.250. Notamos que a remuneração mensal do vendedor, R de X, é calculada de acordo com o valor total de vendas realizadas no mês. Ou seja, a remuneração é calculada em função do valor total de vendas no mês. Desse modo, podemos pensar na seguinte tabela, supondo alguns valores totais de vendas no mês. Assim, chegamos à seguinte definição. Chamamos função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função f de R em R definida por f de x igual a x mais b, onde os coeficientes a e b são números reais e a diferente de zero. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Agora, temos alguns exemplos, onde f de x igual a 2x mais 6, onde a igual a 2 e b igual a 6. F de x igual a 4 menos 3x mais 5, onde a igual a menos 3 e b igual a 45. F de x igual a 2x, onde a igual a 2 e b igual a 0. Já na representação gráfica de uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, pode ser feita seguindo os seguintes passos. Atribui-se alguns valores para x e calculam-se os correspondentes valores de y, organizando-os em uma tabela. Localizam-se no plano cartesiano os pontos x e y, e traçando a reta que passa por eles. Exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de R em R, definida por y igual a 2x menos 1. Primeiro passo. Na tabela, atribuímos aqui os seguintes valores para a coluna x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Geralmente, o professor escolhe ou você pode atribuir qualquer valor, de forma que seja números mais baixos para o gráfico ficar mais fácil de fazer. E para cada valor desse, você tem que atribuir no x na função y igual a 2x menos 1. Exemplo. Para x igual a menos 2, temos y igual a 2 vezes menos 2 menos 1. Aí, y igual a menos 4, menos 1, que é igual a menos 5. Ou seja, para x igual a menos 2, teremos y igual a menos 5, tendo aí o primeiro ponto para a construção do nosso gráfico. Aí, fazemos a substituição para os demais números, achando mais pontos para marcar em nosso plano cartesiano. Logo depois, ligarmos os pontos formando a nossa reta do gráfico. Após, deve ser feita com todos os números da coluna x. Segundo passo, marcando pontos no referencial cartesiano e traçando a reta. Observe que o gráfico da função y igual a 2x menos 1 é crescente, ou seja,
Para quaisquer elementos x1 e x2 do domínio de uma função, f de menos 2, 1, 0, 1, 2, com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2. De modo prático, se o coeficiente a maior que 0, então a função do primeiro grau é crescente, no caso a igual a 2. Então, teremos uma reta inclinada para a direita. Já para a menor que 0, teremos uma reta inclinada para a esquerda, lembrando que a é o coeficiente que acompanha o x. Vamos construir o gráfico da função f de r em r, é definida por y igual a menos 3x mais 1. Primeiro passo, tabela. Atribuímos aqui os seguintes valores para x, menos 2, 1, 0, 1 e 2, assim como foi feito no exemplo anterior. Segundo passo, marcamos pontos no referencial cartesiano e traçamos a reta. Nós obteremos uma reta inclinada para a esquerda. Considerações importantes. Primeiro, lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Observamos que seu gráfico pode ser feito com base em apenas 2 pontos. Segundo, o ponto onde o gráfico reta intercepta o eixo x é a raiz ou zero da função do primeiro grau. Conjunto domínio. O conjunto da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais. Domínio de f igual a r. Conjunto imagem. O conjunto imagem da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais. Imagem de f igual a r. Coeficiente angular. O coeficiente a é denominado coeficiente angular. O coeficiente linear, o coeficiente b é denominado coeficiente linear. A função do primeiro grau é crescente em r quando a é maior que 0 e decrescente em r quando a é menor que 0. Função linear. A função polinomial do primeiro grau em que o termo b é nulo, b igual a 0, passa a ser chamado de função linear e tem a forma f de x igual a x. Função identidade. A função polinomial do primeiro grau em que o termo b é nulo, b igual a 0 e a igual a 1 passa a ser chamado de função identidade e tem a forma f de x igual a x. E a oposta da função identidade, f de x igual a menos x. Função constante. Caso o termo a seja nulo, a igual a 0, na expressão f de x igual a x mais b e b pertencente a r, a função do primeiro grau passa a ser chamada função constante e tem a forma f de x igual a b. Dada a função do primeiro grau, y igual a f de x igual a x mais b, chama-se raiz ou zero da função o valor de x que anula a função. Relembrando graficamente, a raiz é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Vejamos a função de cálculo da raiz da função do primeiro grau, sendo y igual a f de x igual a x mais b. Com a diferente de zero, temos x é o zero ou raiz de f, se somente se f de x igual a zero. De modo prático, igualamos a zero e resolvemos a equação do primeiro grau. Lembramos que a função do primeiro grau tem uma só raiz. O gráfico da função do primeiro grau é o gráfico mais simples que existe, pois ele sempre será uma reta. Ela sempre terá a seta para cima, reta inclinada para a direita, quando o a for positivo. Agora, quando o a for menor que 0, ou seja, negativo, a reta sempre será para baixo, ou seja, inclinada para a esquerda. Só existem essas duas posições. Na função, temos f de x igual a x mais b. O nome do a é coeficiente angular. O a jamais pode ser zero, pois o que acontece é que, se for zero, a função do primeiro grau é anulada, pois fica apenas o termo independente, e para ser função temos que ter o ax. O a é chamado de coeficiente angular porque depende do valor dele, supondo que o b seja zero. Ele muda o ângulo formado com a reta e os eixos. Agora vamos resolver um exemplo onde iremos estar construindo o gráfico da função f de x igual a 4x mais 8.
Então, para a gente buscar os pontos para estar construindo o gráfico, nós vamos fazer a tabelinha, onde nós vamos estar atribuindo alguns valores, né, para o x, achando o valor y e formando os pontos. Então, vamos lá. 1, 0 e menos 1. Então, y igual a 4, que multiplica x mais 8. Então, quem é x aqui? 1. Então, vamos lá. Y igual a 4 vezes 1 mais 8. Y igual 4 vezes 1, 4, mais 8. Y igual a 12. Então, nós já achamos o primeiro ponto nosso. Agora, vamos calcular o segundo aqui. Y igual a 4x mais 8. Y igual a 4 que multiplica 0 mais 8. Y igual a 0 mais 8. Y igual a 8. Então, aqui nós já temos o segundo ponto. Agora, y igual a 4x mais 8. Y igual a 4 que multiplica menos 1 mais 8. Y igual a menos 4 mais 8. Y igual a 4. Pronto. Agora nós vamos ter nossos 3 pontos que a gente vai estar marcando ali. Então, nós vamos traçar os pontos aqui, tá? Então, nós temos o primeiro ponto, 1 e 12. Então, 1 no x, tá? E 12 no y. Então, nós, traçando aqui paralelo, nós vamos encontrar o primeiro ponto. Agora, 0 no x e 8 no y, porque aqui é o eixo y e aqui é o x, tá, pessoal? Então, nós vamos marcar aqui o próximo ponto, no 8. Menos 1 e 4. Menos 1 aonde? Menos 1 no x. Então, menos 1 no x. E 4 no y. Agora, nós vamos traçar a nossa reta. Prontinho. Primeiro, o gráfico ele vai ser crescente, tá? Com a inclinação para a direita, porque o A é positivo, mais 4. Então, assim, vai ser o nosso gráfico. A função afim em primeiro grau, definição, domínio, gráfico e imagem. Nós temos y igual a x mais 1. O que aconteceu? Para cada valor de x que nós temos aqui, nós substituímos e encontramos o valor de y. Aí passamos a ter, né, os pares ordenados, que nós colocamos no nosso plano cartesiano, achando os pontos, né, pessoal? Então, isso aqui, ó, nós calculamos, achamos e colocamos aqui. Cada uma aqui, ó, é o ponto que nós achamos lá, respeitando que x e y, tá? O número que vem à esquerda é o x e o que vem à direita é o y. Aí a gente traça os pontos e traçamos o gráfico. Então, chegamos no fim desta aula. Muito obrigada e bons estudos!